Boa noite, galera. Paz do Senhor. Seja bem-vindo a mais um culto da JNI. Neste momento, o Bruno vai ler a palavra do Senhor e que você possa falar com Deus. Vamos ler o Salmo 23. O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Amém? Amém. Vamos fechar os nossos olhos nesta noite e ligar agora com Deus, falar com Deus. Amém? Querido Pai, obrigado, Senhor, por esta noite maravilhosa. Obrigado, Senhor, por mais um sábado. Obrigado por mais um culto, Pai. Queremos, Senhor, te adorar em espírito e em verdade neste lugar, Senhor. E fale conosco, Senhor, aqui neste lugar, Senhor, através dos louvores, através da Tua palavra, Senhor. Mas que o Teu nome, Senhor, seja louvado neste lugar, Senhor. E que todos, Senhor, que estão nos assistindo, ó Pai, venham sentir a Tua presença, Senhor. E que todos aonde estiver, Senhor, venham sentir o Teu Espírito Santo, ó Pai. E que todos venham dar o Seu melhor, Senhor, neste culto, ó Pai. Pedimos, Senhor, para que o Senhor fique à vontade em nosso meio. E, Senhor, venha, Senhor, abençoar cada família, Senhor. Venha abençoar cada coração que está nos assistindo. E que a Tua presença venha estar, Senhor, a cada dia em nossos corações. Que neste momento a gente vamos louvar com o Ricardo e que você possa louvar o nome de Deus nessa noite. Amém? Boa noite a você que está em casa. Que você possa fazer desse momento um culto dentro da sua casa, que não seja simplesmente quando você está com o seu celular assistindo um vídeo qualquer. Que você tenha a mesma reverência que você teria como se estivesse aqui no seu culto. Porque a presença de Deus, ela se coloca dentro da nossa casa quando a gente também volta o nosso coração com alegria a Ele. Então cante, use esse momento para ter comunhão com Deus, amém? Por suas pisaduras fomos sarados. Nosso coração está incendiado a uma multidão de filhos apaixonados, clamando: vem ao teu reino. Por suas pisaduras fomos sarados. Nosso coração está incendiado a uma multidão de filhos apaixonados, clamando: vem ao teu reino. Grande é o Senhor, poderoso, digno de todo meu amor. Tu és a porta para a vida eterna. Tu és o caminho aonde vou. Por suas pisaduras fomos sarados. Nosso coração está incendiado a uma multidão de
sarados. Nosso coração está incendiado. Há uma multidão de filhos apaixonados, clamando: vem ao teu reino. Grande é o Senhor, poderoso, digno de todo o meu amor. Tu és a porta para a vida eterna. Tu és o caminho aonde vou. Quem deu crédito, quem ouviu, nenhuma aparência nos atraiu. Como de quem escondem o rosto, ele foi levantado. Todavia ao Senhor agradou ele fazê-lo enfermar. Levou o pecado de muitos e com os malfeitores foi contado. Grande é o Senhor, poderoso, digno de todo o meu amor. Tu és a porta para a vida eterna. Tu és o caminho aonde vou. Convido você na sua casa agora, nesse momento, a, se souber a letra dessa canção, cantar com a gente, acalmar seu coração da sua semana talvez tão corrida e cheia de problemas e preocupações. Porque a gente às vezes passa por dias meio nublados, a gente se entristece, se preocupa com tanta coisa, e a gente esquece de descansar nele, de entregar nossas ansiedades e medos às mãos do Senhor. Mas nós vamos declarar aqui, em nome de Jesus Cristo, que ainda que o choro possa durar uma noite, a alegria ela vem pela manhã. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Confia e descansa nele. Eu tenho um Deus e não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria
ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e que não haja frutos na vide e que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja frutos na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja frutos na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e que não haja frutos na vide e que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Que você encontre paz no Senhor e descanso, mesmo em meio às suas tempestades da vida, mesmo em meio às suas dúvidas, questionamentos, mesmo diante das nossas falhas que tantas vezes a gente comete, mesmo diante da nossa multidão de pecados, continue confiando e descansando no Senhor. Que Ele continue te abençoando nessa noite, falando ao seu coração, em nome de Jesus. Amém. E aí, galera, tudo bem com você? A paz do Senhor. Suave na nave, tudo tranquilo aí na sua casa? Tudo bem, Rafa? Tudo bem, e você? Suave. E aí, Iago? Tudo bem? Que bom. Bom, galera, hoje o Bruno fez a abertura do culto com o Salmo 23, que para mim é um dos salmos mais bonitos da Bíblia, e eu sou apaixonada por ele. E essa semana nós nos reunimos para conversar qual seria o tema. E aí nós conversando, e aí nós discutimos sobre o que nós iríamos falar, e nós pedimos direcionamento de Deus, né? E Rafa, qual foi o tema de hoje? O tema de hoje é ansiedade. Ansiedade. Iago, você é uma pessoa ansiosa? Muitas vezes sim, a maioria das vezes. Você pode falar pra gente qual, assim, o maior nível de ansiedade que você tem? Assim, algo que você pensa e já fica ansioso? Os meus sonhos, quando eu penso em meus sonhos, eu fico muito ansioso em realizar. E aí, Rafa? Também. Os sonhos. Sonhos, sem dúvida. Com certeza. Eu já tenho 22 anos, então na minha cabeça já tá na idade de eu arrumar dinheiro para comprar minha casa, e no mínimo eu já tenho que ter um carro, e aí eu fico mega ansiosa pensando nisso. Meu Deus, eu tô atrasada. E aí eu fiquei pensando, cara, como que eu vou falar de ansiedade se muitas vezes, em muitas situações da minha vida, eu sou ansiosa? Nossa, Bia, eu me fiz a mesma pergunta. Sem brincadeira. Porque é difícil de falar o que a gente é, né? Muitas vezes a gente passa por isso, né?
E aí, quando nós decidimos que seria ansiedade, instantaneamente, o Senhor falou meu coração, e o Senhor me fez lembrar do Salmo 23. E aí eu fiquei perguntando, mas Senhor, o que tem a ver o Salmos 23 com ansiedade? E qual a ligação disso aí? E aí eu fui lendo, e aí o Senhor me fez, o Bruno fez a leitura, né? E o Salmo 23, na versão da minha Bíblia, diz: o Senhor é meu pastor e de nada terei falta. E aí eu fiquei tentando entender, eu falei, mas Deus, todo mundo, quando lê o Salmo 23, que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, a nossa mente vai dizer que quando eu tenho Jesus, nunca vai me faltar dinheiro, nunca vai me faltar um carro do ano, nunca vai me faltar nada na minha casa, eu vou estar sempre bem, porque Jesus está em mim, né? Porque eu tenho Jesus. Mas e se a gente começar a ser mais ousado que isso e ler que quando nós temos Jesus, Ele é o nosso tudo, então por isso não nos falta nada, porque Ele é tudo. E se a gente começar a ler de uma forma diferente, ser mais ousados e pensar fora da caixinha, né? E entender que quando nós temos Jesus, aí não nos falta nada, porque Ele é o tudo. E aí eu fiquei perguntando, cara, que legal, Ele é o meu pastor, mas afinal, o que é um pastor e qual o papel do pastor? E aí eu fui lendo e fui pesquisando. Um pastor de ovelhas, o objetivo dele é cuidar, proteger e alimentar o seu rebanho, né? Tem todo esse processo, né? O pastor, ele tem todo esse peso, né, em cima dele com o seu rebanho. E aí eu pesquisando isso, comecei a avaliar uma coisa, que nós somos muito movidos pelo que a maioria faz. Eu trabalho com crianças bem pequenininhas e eu reparei lá na minha sala que quando uma criança faz uma coisa diferente, todas as outras crianças elas querem imitar o que aquela criança faz, porque acham fantástico. E nós, seres humanos, também somos assim quando somos adultos. Se eu vejo uma pessoa fazendo algo, eu vou olhar e vou querer fazer também. Hoje, eu vou desafiar você a ouvir o que eu vou te dizer e a querer mudar e a querer viver o que eu vou falar para você, porque Jesus ele compartilhou isso no meu coração e eu preciso compartilhar isso com vocês essa noite. E é maravilhoso. O Senhor, eu fui, né, lendo o Salmo 23, e aí entendi qual seria o papel do pastor, entendi, né, que ele tem todo um cuidado, o Senhor é meu pastor, então ele tem cuidado de mim. E aí o Salmo 23 continua, e aí diz que tem uma parte em que fala que a tua vara e o teu cajado me protegem, ou outras versões vão dizer, me consolam. E aí eu fiquei perguntando, o que significa um cajado e uma vara? E aí eu fui lá pra net. Parece aquelas varinhas de condão de... Eu fiquei, mas, né, tipo, o que significa? Uma vara e o teu cajado me protegem ou me consolam? E aí o tio Google, maravilhoso, me disse que a vara nada mais é do que um pedaço de pau, né, longo. E o pastor, ele usa aquilo tanto para defender, quanto para disciplinar o seu rebanho. E aí eu já pensei, uau. E depois eu fui pesquisar o que significa o cajado. O que é um cajado? O cajado é um pedaço de pau também, só que na borda, em uma das extremidades, ele é arredondado e ele serve para poder puxar uma ovelhinha mais para perto, né? Quando o pastor ele precisa cuidar de uma especificamente, ou quando ele quer aproximar uma especificamente, ele vai usar o seu cajado para aproximar. E aí eu fiquei me perguntando se eu tenho me colocado, me apresentado ao Senhor como parte do rebanho dele, como uma pessoa que está disposta a ser cuidada por ele, mas também estou disposta a ser disciplinada por ele, porque a Bíblia diz que o Senhor corrige aquele quem ama. Será que eu tenho me colocado como filha de Deus e como rebanho dele para que ele possa cuidar de mim, para que ele possa me disciplinar quando necessário? E aí eu fiquei me perguntando isso, falei, caraca, será que a gente tem se posicionado dessa forma? Será que a gente tem realmente vivido esse Salmo 23? E aí, na hora, o Senhor me fez lembrar uma coisa sensacional, que fez todo o nexo para mim no Salmo, em tudo isso que nós estamos falando. Há um tempo atrás, eu estava orando ao Senhor e apresentando a Ele algo que estava passando pelo meu coração, na minha mente. E eu orei ao Senhor, falei, Deus, é assim, assim, assim. E chorei, e orei, e falei. E aí o Senhor me respondeu assim, eu preciso que você aprenda a descansar em mim, a confiar em mim, porque eu estou agindo. E eu ouvi, entendi o que Deus estava falando no meu coração. Mas eu sou muito ansiosa e eu sou muito imediatista.
Nós somos assim. Quando eu quero alguma coisa, eu planejo e eu tenho para fazer naquele momento. A Bia é assim. E às vezes é muito bom, mas na maioria das vezes é muito ruim, porque Deus ele não é imediatista. Deus ele tem o tempo dele em agir, mas nós somos ansiosos demais. Eu quero tudo no meu tempo, porque é no meu tempo que vai funcionar. Beleza, orei, apresentei, ouvi o que Deus falou. E depois de um tempo, o meu irmão ele chegou com um dinheiro para mim e deu um dinheiro na minha mão e falou: Bia, isso aqui é um presente para você. Compra o que você precisa. Alguma coisa que você queira. Cara, eu fiquei tão feliz. E aí eu falei, preciso de um sapato, eu vou comprar um sapato. Tava em casa, e aí eu tomei um banho, me arrumei, linda, maravilhosa. Falei, mãe, vamos na loja comigo, porque eu preciso comprar um sapato hoje. Aí minha mãe falou, Bia, mas as lojas estão fechadas, você não quer ir outro dia? Eu falei, não, mãe, tem que ser hoje, eu quero esse sapato hoje, agora, nesse momento, e tem que ser hoje. Beleza, lá fomos nós comprar o sapato. Quando eu cheguei na loja em que eu queria comprar o sapato, a loja estava fechada. Aí minha mãe falou, você quer continuar subindo a rua? A gente pode subir mais um pouquinho, se tiver uma loja aberta, a gente entra. Dito e feito. A gente subiu mais um pouquinho, tinha uma loja, nós entramos. E aí, na minha cabeça, eu já tinha noção do sapato que eu queria, só que nessa loja não tinha. Só que mesmo assim, eu olhando lá, eu achei um sapato, falei, pode ser esse aí mesmo, tá bom. Coloquei no pé, falei, bem versátil, combina com várias coisas, tá bom. Cheguei em casa, coloquei no pé, e aí eu olhei, falei, eu não gostei não. Quando meu irmão viu o sapato, meu irmão é meu estilista de moda lá em casa, ele falou se tá bom ou não. Meu irmão, na hora, ele olhou e falou, Bia, que horror. Horroroso, muito feio, não gostei, não combina com você, não tem nada a ver. Se eu fosse você, eu ia lá e trocava. Gente, o sentimento que deu dentro de mim naquele momento foi de frustração, foi de tristeza. E eu fiquei tão frustrada comigo mesmo. Cara, se eu não gostei, por que eu comprei? Mas beleza. Lá fui eu, subi lá na loja de novo, e mesmo sabendo que não teria nada novo, eu falei para a moça, eu quero esse sapato. Ela falou, olha, eu só tenho esse. Resumindo a história, eu tive que ficar com um valezinho no valor do sapato, e quando chegar um sapato novo, eu vou poder comprar o sapato um sapato que me atraia, né, que eu goste. E aí eu cheguei em casa. Quando eu cheguei em casa, eu sentei na minha cama e eu comecei a chorar e agradecer a Deus. Porque naquele momento eu entendi que quando eu sou ansiosa e quando eu não aprendo, e quando eu não descanso no Senhor e não confio nele, eu não vou conseguir experimentar as coisas que Deus tem para proporcionar para mim. Deus ele mostrou isso com algo bem pequeno, que é um sapato. Mas e aquela oração que eu tinha feito lá atrás? É algo grande. Mas se eu não descansar nele, se eu não confiar nele, eu não vou conseguir experimentar o que ele tem para mim. Porque a minha ansiedade, toda aquela energia para fazer, ela vai me frustrar. E a minha frustração vai gerar em mim, vai diminuir a minha fé, e aí eu vou ficar cada vez mais fria, e vai ter uma hora em que eu não vou mais ter fé no Senhor, em que eu não vou mais conseguir descansar no Senhor, porque eu me frustrei por culpa minha mesma. E aí eu pensei nisso, né, e na hora veio na minha cabeça, né, que a ansiedade me leva a frustrações. E aí eu falei, cara, obrigado, Senhor, eu entendi o recado. E aí Deus ele me fez lembrar, eu estudo enfermagem, gosto muito. E em uma das nossas matérias, nós estávamos estudando sobre medicamento e algumas coisas, e aí nós falamos sobre o tratamento paliativo. O que é um tratamento paliativo? É quando uma pessoa ela já está em estado terminal, a preocupação dos médicos não vai mais ser em curar essa pessoa e fazer com que ela melhore. Ela está em estado terminal, não há mais nada que a medicina possa fazer, então vai ser feito um tratamento paliativo para aliviar a dor dessa pessoa, para aliviar toda a tensão, tudo de ruim que ela está sentindo. Então, esse tratamento paliativo é para ser feito até o final da vida dessa pessoa, porque não tem mais nada que possa ser feito. E aí eu comecei a pensar como eu tenho me colocado perante ao Senhor, se eu tenho me apresentado como filha dele, como rebanho para ser cuidada e tratada por ele, ou se eu tenho optado por tratamentos paliativos. O que seria um tratamento paliativo? Eu sou jovem. E aí eu estou tão frustrada com o Senhor, eu estou tão frustrada com todos os sonhos e com todos os planos que eu fiz sozinha e não deram certo, então eu optei por beber com os meus amigos. Porque quando eu bebo com os meus amigos, eu saio... quando você bebe e você não está acostumado a beber, e você bebe em excesso, a bebida dizem que ela sobe muito rápido para a cabeça. E aí você perde o controle de si. E naquele momento com seus amigos se torna algo muito gostoso, algo muito legal.
só que depois passa, porque o efeito da bebida não é para sempre. Só que outras pessoas, elas vão optar por usar drogas. Alguns vão bolar o seu baseado, vão fumar com seus amigos e vão ficar, ó, paz e amor. Mas eu preciso te dizer que o efeito da droga passa. Outras pessoas, elas vão optar por fazer sexo com várias pessoas a qualquer momento, porque é gostoso, porque é prazeroso. Só que eu preciso te dizer que o prazer é só naquele momento e depois passa. Então eu preciso te perguntar nessa noite se você tem optado por um tratamento paliativo que vai tratar ali só naquele instante, ou você tem se posicionado para ser filha e para ser parte de um rebanho do Senhor. Eu preciso te perguntar isso nessa noite, porque eu me perguntei isso. Há exatamente 1 ano atrás, eu estava fora dos caminhos do Senhor. E eu estava totalmente fora do rebanho de Jesus, fora dos cuidados do Senhor, fora da disciplina do Senhor. E como eu me arrependo, e como foi triste. Porque eu usei muitos tratamentos paliativos, mas nenhum conseguiu preencher o vazio que estava lá dentro de mim. Porque eu preciso te dizer nessa noite que um tratamento que vai preencher todas as suas ansiedades e todas as suas dúvidas e todos os seus medos é Jesus. Jesus, ele morreu numa cruz e ele nos mostrou para nós o que é amor, para que nós pudéssemos experimentar disso hoje. E eu preciso dizer nessa noite, pare de ser medroso, experimente só o tratamento paliativo. Experimente Jesus. Jesus é aquele que quando você deixar ele entrar na sua vida, ele vai transformar e aí ele vai mexer onde você não quer mexer. E aí ele vai começar a mudar aquilo que você acha que não pode ser mudado. Muitos adultos hoje passam várias vezes por momentos de ansiedade, porque lá atrás elas sofreram traumas, sofreram decepções, sofreram abusos e hoje são adultos com problemas. E aí, por não conhecerem Jesus e por não saberem que Jesus transforma, são pessoas difíceis de lidar, são pessoas atormentadas, são pessoas que não conseguem se relacionar umas com as outras. Mas eu quero te apresentar hoje um Jesus que transforma e que dá vida. Porque eu experimento desse Jesus. Há 1 ano atrás, eu não queria saber desse Jesus. E quão triste e vazia eu estava. Mas eu preciso te dizer que Jesus, quando ele entra na vida da gente, ele transforma tudo. E aí o Senhor, quando eu li o Salmo 23, quando eu entendi isso, eu fiquei maravilhada, porque tudo fez sentido. Nós vamos passar por vários momentos de ansiedade, mas a gente tem que aprender que nós temos um pastor, um Deus que é zeloso, que é cuidadoso, que é amoroso, e eu experimento dele todo dia. E eu quero que você experimente dele também. Rafa, agora me diz aí, o que Deus falou com você sobre ansiedade, o que ele compartilhou com você? Nossa, Bia, foi bastante coisa. E olha, não é de hoje, viu? Porque eu sou uma pessoa muito ansiosa. E eu sou uma pessoa que, nossa, eu sou muito pra ontem, sabe? E que nem um exemplo mesmo foi que tem o Enem, né? O vestibular. Sim. E aí, o Enem foi adiado pro ano que vem. Menina, mas eu comecei a querer surtar. Eu falava, Deus, só como pode, meus planos. Mas, enfim, Deus, ele me levou lá para Filipenses, a carta de Paulo, 4, versículo 6, que fala assim: não andeis ansiosos por motivo algum. Pelo contrário, coloque todos os seus medos e frustrações na presença de Deus, por meio da oração e súplicas com ações de graça. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. E aí eu comecei a pensar, falei, nossa Deus, mas o que o Senhor quer dizer? Porque, meu Deus. E aí Deus me fez lembrar do começo da quarentena. Porque eu lembro que no começo do ano, sabe quando você compra então, acho que a maioria das pessoas hoje, comprou o planner, comprou um monte de coisa para programar o ano inteiro, né? Com certeza. E aí eu já tinha tudo programado. Eu falei, não, ó, vou fazer isso, vou fazer aquilo e tal. E eu, eu não via a hora de chegar aqueles momentos para fazer e tudo mais. Quando a quarentena chegou, me deu uma crise, assim, Bia, que eu não tenho como explicar. Porque eu falava assim, mas Deus, eu programei tudo, eu planejei tudo, eu fiz tudo. E aí ele casou e falou assim para mim assim, então, eu queria te dizer que não é no seu tempo, é no meu. Aí a gente fica quieta, né? A gente fala assim, tá bom, né? Só que é difícil entender isso. É uma coisa que
Você todos os dias ia acordar e falar, tá bom, Deus, faça a tua vontade, Senhor, é o seu tempo, não é o meu. É difícil. Porque e esses dias eu estava lendo Josué. E tem um momento que Josué, quando ele pega o povo do Egito, né? Que tem Moisés, aí passa para Josué e tudo mais. Tem Caleb. E Jesus tinha prometido que Caleb e os israelitas iam para uma montanha, para um monte e tal, e tipo, todo mundo tinha que esperar. E aí, nesse momento, eu fiquei pensando o quanto eles deveriam ter ficado ansiosos. Porque eu imagino que eles caminhavam e eles falavam assim, cara, mas essa terra nunca vai chegar? Mas caramba, Deus, e aonde? Nossa, Deus, mas e aí? E eu imagino que a todo momento, quando isso acontecia, eu imagino que as pessoas, elas iam focar em Deus. Porque uma coisa que eu sei que a ansiedade, ela é tipo assim, a gente tem um mar, a gente está se afogando nele. O mar é a ansiedade. E a gente se afoga nisso. Só que aí, quando a gente foca em Jesus, a gente pega e a gente fala assim, não, Deus, então você vai lá. Porque assim, hoje eu entendo que todo momento que eu tenho um ataque, sabe, que eu quero ficar ansiosa com alguma coisa, eu sempre vou para os braços de Deus. Porque quando eu ia em pessoas, eu me frustrava. Quando eu ia, às vezes, me abrir com um amigo, com uma amiga, eu me frustrava. Porque não era aquilo que você queria ouvir, sabe? Não é aquilo que você precisa, aquilo não te acalma. Você fala, não, tudo bem, então estou bem. Mas, cara, você não está bem. Lá dentro ainda tem alguma coisa que te corrói. Lá dentro tem algo que não tem uma explicação. E aquilo vai subindo e você não sabe como explicar para ninguém, porque ninguém entende. Você entende, Iago? Entendo. Entendo sim, Rafa. E aí eu peguei e falei assim, meu Deus. E eu falei, Deus... E nisso Deus me fez me perguntar várias vezes. Tipo assim, porque a ansiedade, eu acho que é uma... Eu falei para Deus assim, que não tinha como pensar em ansiedade e não pensar em dependência, em tempo e em confiança. Porque quando você tem um ataque de ansiedade, você depende de muito. Você fica dependente porque você fica vulnerável. Você fica uma pessoa vulnerável. E aí, toda vez que eu ficava assim, às vezes eu ia me socorrer com pessoas. Eu falava assim, nossa, amiga, não sei o que, tá acontecendo isso, eu chorava. E tipo assim, mesmo que a pessoa me desse uma palavra de paz, eu não ficava em paz. E aí Deus falou assim, e por que você não socorre em mim? Se eu sou seu consolo. Tipo assim, cara, eu sou seu consolo. E eu falava assim, não, beleza. E aí eu ia orar, e eu focava em Deus. E quando Jesus toda vez falava assim, olha, não é no seu tempo, é no meu tempo, fica, descansa em mim, porque exatamente como você falou, eu sou o teu pastor e de nada você vai ter falta, sabe? E ele sempre mostrava isso, e é difícil você entender isso. Mas quando você entende, você fica tão em paz. E aí eu comecei a todo momento que eu ficava ansiosa com algo, que nem o meu sonho de consumo, assim, minha faculdade. Tipo, a sociedade vai ditar que você tem que fazer uma faculdade, a sociedade dita as coisas. Eu tenho, que nem você falou, eu tenho 22 anos já para mim estar comprando a minha casa, já para mim estar com carro, já para mim ter isso, já para mim ter aquilo. E isso Tem que ter. Você tem que ter, senão você não é nada. E isso vai te subindo e você fala assim, meu Deus, eu preciso isso. E aí vem um ataque de ansiedade. E não só por N motivos, né? Não só por esse. E aí eu falei assim, tá bom, Deus. E aí todo momento eu ia nos braços de Deus, eu orava e Deus falava assim, não, é no meu tempo. E eu comecei a descansar e dar aquela paz. É uma paz assim, gente, é uma paz maravilhosa. É porque é nesse momento que a gente entende que o nosso maior inimigo não é o nosso amigo, não é o nosso vizinho, somos nós mesmos. É nós mesmos. E aí quando a gente entende que nós somos o nosso maior inimigo, fica melhor, não fica, Rafa? Porque aí você já sabe contra quem lutar, né? Fica, exato. E quando eu comecei a identificar, eu falei assim, meu Deus, e tipo, eu tenho, como eu sou um pouco, eu sou muito pra ontem, sabe? E, nossa, isso me estressa. Tipo assim, eu tenho que fazer isso, não tem que ser pra ontem. Não sei o que, eu tenho que fazer pra ontem. E, tipo assim, é muito ruim. Isso é muito ruim. E, ao mesmo tempo, é muito bom. Só que eu falei assim, meu Deus. E aí Deus me levou a entender, porque Deus me levou lá em Pedro, que Pedro, ele foi uma pessoa que ele estava no barco, Jesus chamou ele, e enquanto ele estava focado em Jesus, ele estava andando sobre as águas. E aí depois, quando ele olhou pro ladinho, assim, que ele começou a se engrandecer, ele caiu. E Deus me fez lembrar dele, porque Deus falou assim, a ansiedade, ele compartilhou comigo, tipo, algo muito assim, que a ansiedade seria esse mar, sabe? E você tá lá dentro, você tá lá se afogando, você tá lá, meu Deus, e você não tem solução. E aí, quando você vai falar com ele, você dobra seu joelho, você vai orar, você vai ler um versículo da Bíblia, você vai ler a Bíblia, você vai escutar um louvor, você vai procurar o socorro nele, ele meio que te pega, assim, te puxa e faz você andar sobre as águas, porque o seu foco tá nele, sabe? E foi algo que ele compartilhou muito comigo. E eu falei assim, meu Deus, ai Jesus. Aí eu falei, e esses dias eu tava falando justamente isso com a minha amiga.
Porque a gente está numa sociedade que cobra muito, a gente está numa sociedade que tudo você tem que fazer, tudo você tem que ter. Para você ser alguém, você tem que, sei lá, você tem que ter um casão. E, cara, não é isso, porque Jesus é tão simples. Jesus, ele é tão simples, é tão humilde, ele só fala assim, dá seu coração e, cara, você já está feliz, você vai ser feliz, sabe? E, tipo, tem uma frase que eu tava, esses dias, lendo, e aí eu tava no Instagram e chegou essa frase. E aí fala assim, a ansiedade faz você pensar que tudo tem que acontecer agora. A fé faz você ficar em paz, pois você sabe que tudo vai acontecer no tempo de Deus. E isso me fortaleceu muito, porque eu falei assim, caraca, Deus. E é exatamente isso, porque quando você descansa, você para de... Você tem que fazer, você sabe que você tem que fazer, mas você sabe que aquilo não vai acontecer no hoje, no agora. Você para de, muitas das vezes, viver o hoje, o momento de hoje, porque você pensa no amanhã. E Jesus me fez pensar isso, porque às vezes você fala que nem, às vezes eu fico pensando na minha família, eu falo assim, nossa, Jesus, e minha avó e tal, porque, né, não sei o quê, tipo, tem um coronavírus, aí você fica morrendo de medo, né? Meu Deus, e se eles for embora? E aí Jesus, quando eu tava, e foi justamente nesse momento que Jesus falou assim, cara, é tudo no tempo de Deus, tipo, calma, relaxa, viva o hoje, sabe? Viva o hoje, tem experiências comigo hoje. O amanhã deixa nas minhas mãos que eu vou cuidar, sabe? Então foi isso que Deus trouxe pra mim. Amém, que massa. E você, Iago? É muito legal o que vocês compartilharam aqui e creio que edificou todo mundo, até a mim. E eu vejo que a ansiedade, ela acontece com todos, que nem a Bia falou, com jovens, com as pessoas mais velhas. Ainda mais nessa pandemia. Exatamente. A gente acha que só adolescente jovem vai ser ansioso, né? Nessa pandemia, agora, a ansiedade, ela tá o tempo todo na vida do ser humano. Nossa, Iago, isso me fez lembrar que eu estava vendo uma reportagem e aumentou 76% dos casos de ansiedade por causa dessa pandemia. Sim. E eu fiquei muito assustada. Eu falei, meu Deus, gente. E você vê que é um caso sério. É porque, geralmente, quando a pessoa ela tá ansiosa, ela não aguenta aquilo que está dentro dele mesmo, a gente entendemos que de outra forma, né? Que tudo é do nosso jeito, tudo é da nossa forma. E que deve ser... A gente, muitas vezes, planejamos muitas coisas para nós. Mas, muitas vezes, não é o que Deus quer. Porque Deus, muitas vezes, ele trabalha em coisas extraordinárias. Eu já ouvi muitas pessoas falando, Deus trabalha no silêncio. E isso é o complicado para o ser humano e para nós. Que a gente não aguenta chegar em Deus e descansar. E isso é muito difícil. Porque nós queremos fazer, queremos buscar, queremos fazer do nosso jeito. Então isso é muito complicado. Mas eu vejo que isso acontece com todos. Se você está aí pensando, eu acho que só acontece com eles. Não, acontece com todo mundo. Será que isso só acontece comigo? Não, acontece com todo mundo já. Isso já aconteceu um dia com todo mundo. Mas quando Deus, ele tem coisas extraordinárias para nós. E muitas vezes acabamos atrapalhando isso, porque queremos do nosso jeito. E quando a Bia ela falou do cajado, né, do pastor, eu já vi várias pregações falando sobre isso, e é exatamente isso. Muitas vezes estamos perdidos porque queremos do nosso jeito. E Deus, ele vai lá com o seu cajado e fala, não é assim, é dessa maneira. E muitas vezes atrapalhamos isso porque queremos do nosso jeito. E é dolorido quando nós queremos do nosso jeito. Porque porque a ansiedade, ela é um abismo. Que se a pessoa ela não saber controlar e descansar em Deus, como a gente já falou aqui, ela é um abismo que leva você a cometer todos aqueles pecados que você falou aí. Você começa a experimentar coisas que não vêm de Deus. E isso é o que complica. E quando somos tão ansiosos, quando temos ansiedade dentro de nós, muitas vezes queremos questionar Deus. Deus, será que é isso? Será que é aquilo? Mas Deus não. Deus, ele trabalha no silêncio. Ele quer tudo no tempo dele. Porque ele tem coisas extraordinárias para nós. Porque a gente se acha no direito de pressionar Deus, de colocar ele contra a parede e falar, Deus, ou é agora ou nada. E aí, como que vai ser? Agora vai ou não vai, né? Nós temos essa incrível mania de pressionar Deus e achar que ele tem que responder naquele momento, Sim, e falar verdade. naquele momento e falar ainda o que eu quero ouvir. Sim. Porque se ele não falar o que eu quero ouvir, então não foi Não, Deus tá que falou. bom. Não tá bom. Se não for o que ele... E quando estamos ansiosos, achamos que Deus não está conosco. Isso que é o impressionante.
A gente fala, não, Deus não me respondeu, Deus não fez isso, fez aquilo, Ele não está comigo. Não, mas Deus está ali, próximo de você, só esperando tudo no tempo dEle. Tudo no tempo dEle. Não é no nosso tempo, no seu tempo, não, tudo é no tempo dEle. E quando estamos ansiosos, eu creio, que nem a Rafa falou, uma das soluções da ansiedade é você entrar em secreto em Deus. Falar, Deus, está acontecendo isso, está acontecendo isso, isso, isso. Mas eu sei que a vontade é tua, tudo é para ti, ó Pai. E aí descansamos, temos uma paz imensa dentro do nosso coração. Mas nem todos conseguem fazer isso. Muitas pessoas ficam para lá e para cá, não, eu preciso fazer, preciso. E eu mesmo, eu estou me deparando, eu quero imensamente, tenho vontade de ser um militar um dia. E muitas vezes eu me deparo pensando nisso. Será que é a vontade de Deus? Porque quando a gente estamos ansiosos, é que nem vocês falaram, a gente se frustra. Porque a gente preparou algo dentro de nós, sabe? E eu fiquei pensando, Deus, se eu não passar tal, o que vai ser da minha vida, que não sei o quê. E aí Deus falou, só continua. Eu tenho o melhor para você. Então a gente precisamos descansar. A gente temos que ter um foco em Deus. Porque senão a ansiedade, ela sempre vai estar querendo falar mais do que Deus. A gente não podemos deixar isso. Que a ansiedade fale mais do que Deus. Nós temos que deixar que Ele haja. No tempo dEle. Tudo para Ele. Outro texto que fala, que eu gosto muito, é 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, que diz assim, lance sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Quando estamos ansiosos, achamos que Deus, Ele não cuida de nós. Mas não, Deus está ali cuidando de nós. No momento que desviamos, Ele fala, não, vamos para esse caminho, que esse caminho é melhor. Sabe o que é engraçado, Iago? Que a gente fala assim que Deus não está com a gente, mas se você olhar para o nosso dia a dia, Deus vai mostrar que está com a gente, né? Sim, sim. Esses dias, eu lembro até hoje, gente, eu não esqueço desse dia, do dia que a Bia estava no ponto, e ela estava falando para Deus que ela precisava de carona, e nisso meu tio passou. Gente, foi Eu não esqueço do instantâneo. dia. E não é nem só isso, eu lembro quantas vezes eu já saí do trabalho e falava, Deus, eu tô muito cansada, misericórdia, eu preciso pegar um ônibus, eu tenho que ir sentada, eu tô muito cansada. Aí tem gente que leva umas caras e fala assim, nossa, mas jovem já tá cansado, né? Sabe o tanto que a gente Daí a rala. gente trabalha, né? E, tipo assim, Deus ia ali, várias vezes Deus me mostra, tipo, não, tá bom. Aí, tipo, do nada, assim, tem um lugarzinho lá reservado, assim, senta. E, tipo, tem vários modos. Quantas pessoas eu acredito que também nessa pandemia, tipo, não faltou nada, sabe? Sim, sim. Não deixou acontecer nada. Sim, e muitas pessoas falam, eu passo por isso, passo por aquilo, mas a gente temos que entender que o amanhã pertence a Deus. E não conseguimos entender isso. Conseguimos entender quando vemos que temos um Deus ao nosso lado que cuida de nós. Então que você nessa noite possa entender que Deus Ele está, mesmo que você esteja passando por problemas, passando por dificuldades, se a sua ansiedade tem falado mais alto, para matar a sua ansiedade, descanse o coração em Deus, fala com Deus, busca Ele, que essa ansiedade vai acabar e a paz vai reinar dentro do seu coração. E eu vejo que o tempo todo somos provados. Do tempo todo somos provados. E a ansiedade é uma das provas. Porque a pessoa fica, desculpa a palavra, fica doida, fica louca. Eu quero fazer desse jeito, daquele. Mas não. Precisamos entender que é do tempo dele. E que ele tem coisas maravilhosas para nós. Coisas extraordinárias. E se muitas coisas na nossa vida deu errado, é porque Ele tem algo melhor para nós. E foi isso que Deus compartilhou comigo essa semana, e eu creio que até na minha carreira, do que eu vou ser no futuro, eu creio que a ansiedade ela sempre vai estar, mas a ansiedade, o que eu entendi essa semana é que a ansiedade ela nunca pode falar mais do que Deus. Temos que deixar a nossa ansiedade de lado e deixar o Espírito Santo mover a nossa vida. Porque a ansiedade, que nem eu disse, pode ser um abismo. Então, eu espero, a gente vai orar neste momento, e eu creio que o Espírito Santo deu uma paz em mim, e eu creio que deu uma paz na Rafa, na Bia, e essa semana conseguimos entender sobre a ansiedade. E se você tem isso dentro da sua vida, dentro do seu coração,
Descansa em Deus. Coloque sobre Ele toda ansiedade, que Ele deixará paz dentro de você. E Amém? nem que seja escutando louvor também, né? Sim, Né? Fecha, vai lá, escuta um louvor. E uma coisa que funciona muito também comigo, sabe? sim. Eu acho que, não sei se funciona com você, Bia. Eu ia falar isso agora, Rafa. Gente, o louvor acalma muito. O louvor, Acalma. então a gente tá falando assim, descansa em Deus, mas como descansar em Deus? Cara, tá surtando em casa, sai pra correr, tem uma bike, cata a bike, vai andar de bike, liga pra algum amigo, vai conversar com alguém. Se você tá desesperado, mas eu não sei como descansar no Senhor, então faça algo, né? Sim, Não fique em casa surtando. Mantenha a mente ocupada, né? Exatamente, mas se ocupe com coisas boas. Bia, uma coisa que você falou aí de bicicleta, muitas pessoas falam, nossa, o Iago gosta de andar mesmo. Gosta mesmo. Eu amo andar de bicicleta, mas todo ciclista ele vai te falar que a bicicleta ela é uma terapia para a alma. Então, quando você está aí bravo, todo com medo, não sei a sensação, a emoção que está dentro de você, faça alguma coisa. Eu encontro refúgio em Deus, primeiramente, e eu encontro o segundo na minha bicicleta. Quando eu estou bravo, eu vou pedalar e ali eu fico em paz. Então, a bicicleta é uma terapia, assim. Sim. Com certeza. Amém. Amém, Então, gente. a gente podemos orar nesta noite? Nós vamos orar. Então Amém. vamos orar. Querido Pai, obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado porque o Senhor nos compartilhou algo extraordinários na nossa vida essa semana. Ó Pai, mas eu peço, Senhor, sobre cada vida, Senhor, que está nos assistindo, ó Pai. E que a ansiedade, as nossas emoções, seja controlada, ó Pai. Para que elas nunca, jamais, possam falar mais alto do que o Espírito Santo, ó Pai. E que o nosso ego diminua e a Tua presença cresça, Senhor. E queremos, Senhor, estar movido diante da Tua presença. Queremos ser comovidos através do Teu Espírito, ó Pai. E queremos entender que tudo é no Seu tempo, Senhor. Que tudo é para Ti, ó Pai. E se coisas extraordinárias acontecerão, será da forma do Senhor, não da nossa forma, ó Pai. Porque da nossa forma, muitas vezes, são lugares errados, são um abismo que muitas vezes não conseguimos voltar para a Tua presença. Mas sabemos que se entramos em Tua presença, temos descanso eternamente, ó Pai. Ó Pai, mas coloca em cada coração, ó Pai, para que cada um, Senhor, venha experimentar da Tua paz, ó Pai. Que toda ansiedade, Senhor, possa ser controlada, ó Pai. Que todo o mal sobre as nossas vidas, Senhor, venha cair por terra, ó Pai. E que o Senhor venha falar, Senhor, em nossos corações a cada dia. É isso que pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Vamos louvar mais 2 louvores e que o Espírito Santo venha falar em seu coração. Amém. E é um breve testemunho, acho que a respeito disso mesmo que eles falaram, a respeito de quão benéfico é o louvor em dias de ansiedade, em dias de dificuldade. Essa semana, ficando em casa esse tempo todo, acho que nessa pandemia, e uma das coisas que eu vejo é que uma outra face da ansiedade também vem a depressão junto com isso. E eu sou um cara que às vezes, sabe, a gente se sente tão enfraquecido nesses dias. A gente vai deixando, talvez, ser influenciado por tanta coisa errada que tá aí fora. E aí nessa semana, poxa, 5 horas da manhã eu não conseguia mais dormir. E naquele momento eu não encontrava paz. E aí um monte de pensamento ruim começa a vir na cabeça da gente. E aquela sensação, sabe, de abandono, de que eu tô sozinho. E um monte de caraminhola começa a entrar na nossa cabeça. Então naquela hora, poxa, 5 horas da manhã, eu fui lá fora, peguei meu violão, que ele fica guardado no outro quarto, levei lá pra cima da minha cama, e lá no meu secreto eu falei com Deus, e eu me abri com Ele, e eu me rasguei na presença do Senhor. Eu falei, Pai, eu falei tudo aquilo que estava me incomodando, me afligindo. E ali eu encontrei o meu descanso.
porque Ele sonda o nosso coração, Ele conhece. Mas tem momentos que a gente precisa se rasgar na presença dEle, tirar aquilo que está nos afligindo, aquilo que está nos entristecendo, aquilo que está nos machucando. Ele é o melhor que você pode se aconselhar, Ele é o melhor que você pode se jogar aos pés, Ele é o melhor com que você pode buscar o auxílio. Então aqui, nessa noite, nesse momento de oração e de adoração, se você está passando por sensações e sentimentos como esses, de solidão, de abandono, de talvez não estar encontrando mais sentido para a sua vida, fala com Ele, canta na presença dEle, fecha a porta do seu quarto e rasga o seu coração na presença do Senhor, porque Ele se faz presente em meio à sua canção, em meio à sua adoração, em meio à sua oração. És mais real que o chão que eu piso. És mais real que o ar em meus pulmões. Teus pensamentos me definem. És tudo para mim. Tu és a minha realidade. Tu és a minha realidade. Oh, Abba, eu pertenço a ti. Abba, eu pertenço a ti. Estás mais perto que a canção em meus lábios. Estás mais perto do que a pele em meus ossos. Teus pensamentos me definem. És tudo para mim. Tu és a minha realidade. És a minha realidade. Oh, Abba, eu pertenço a ti. Abba, eu pertenço a ti. Que o Senhor te tome nos braços nesse momento. Leva pra casa. Eu quero voltar, pois longe de ti não é o meu lugar. Eu corro depressa pra te encontrar, de braços abertos, como alguém que esqueceu.